Todos os caminhos levam a Deus. Bom, isso é uma coisa que eu tenho ouvido, né? Onde quer que você vá, uma conversa de algumas pessoas, às vezes até em programas de televisão, vimos isso, né? Não importa o caminho, né? Porque todos os caminhos levam a Deus. Mas uma pergunta que eu quero trazer para você nessa manhã é: levam a qual Deus? Né? Todos os caminhos levam a Deus, mas a qual Deus? O Deus cristão, o Deus da Bíblia, não diz isso, né? Esta afirmação, todos os caminhos levam a Deus, não tem base bíblica. E eu quero chamar a sua atenção aqui para um texto muito importante que justamente nos afirma isso, né? Só há um caminho, ao Deus da Bíblia. Amém? Se alguém tem outros deuses aí, né? Não estou aqui para discutir religião, certo? Mas essa palavra sobre o caminho, né? Um caminho que leva a Deus, esta frase, um caminho que leva a Deus, ela tem origem na Bíblia cristã, né? Tem base, fundamento na Bíblia, não é em outro qualquer livro, né? Então, a Bíblia nos mostra aqui no livro de João, em seu capítulo 14, versículos 4 ao 6, o seguinte: Jesus, ele falando aqui com os seus discípulos na Bíblia, ou seja, na doutrina, como queiram chamar, na religião cristã, Jesus diz o seguinte: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Versículo 5: disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus deixa claro aqui no versículo 6: e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem, porque ele também é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a Bíblia, né, a religião, como dizem, né, a doutrina cristã, o ensino cristão ensina que só há um caminho para Deus. O Deus que criou todas as coisas, né? Olha aqui em João capítulo 10, versículo 8 e 9, o que diz aqui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então Jesus, ele é o caminho que leva a Deus. Qual Deus? Segundo a Bíblia, o único Deus que existe. Não existem outros deuses, embora muitas doutrinas, muitas religiões tenham, assim como partido das grandes civilizações antigas, um bom exemplo, o Egito, que tinha Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da paz, Deus do amor. Todas as civilizações inventaram vários deuses, cada um regendo um poder que o Deus da Bíblia diz que foi ele quem criou todas as coisas. Então, segundo a Bíblia, não existe outro Deus. Então, todos os caminhos levam a Deus? Não é bíblico, não tem fundamento bíblico isso. Isso quem inventou, quem criou é quem quer seguir a sua religião que lhe agrada, que lhe apraz. Lembrando que a gente tem que entender que a religião, ela foi criada para alegrar o ser humano, né? Cada um busca aquilo que lhe agrada.
Cada um busca aquilo que gosta. A religião hoje é como se fosse um time de futebol. Cada um, eu gosto do Corinthians, então ele vai ser corintiano. Eu gosto do Palmeiras, eu vou ser palmeirense. Então a religião, ela veio para agradar o ser humano. Agora, a doutrina cristã, o evangelho, ele não está aí para alegrar ninguém. Não está aí para agradar ninguém. O evangelho está aí para confrontar a nossa vida, para nos levar ao arrependimento, nos levar à verdade. O evangelho não quer te agradar. A palavra de Deus, a Bíblia, não agrada ninguém, porque o que ela nos traz é confronto, é mudança de caráter, mudança de vida e de atitude. E isso não agrada ninguém. Isso é ilusão achar que você vai na igreja para ser agradado. Isso é uma mentira, tá certo? Então a Bíblia diz que só existe um Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 20 ao 22. Olha o que diz aqui: congregai-vos e vinde, chegai-vos, Deus falando, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Versículo 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então a Bíblia nos mostra no livro de Isaías, em seu capítulo 45, versículo 20 ao 22, que não existe outro Deus. A própria Bíblia, no livro de Gênesis, nos mostra que Jesus, o Jesus que veio, assumiu forma de um homem, que nos ensinou, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, foi Ele mesmo quem criou todas as coisas. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o Deus cristão, segundo a Bíblia, Ele criou os céus e a terra. Logo, não existe outros deuses que tenham criado outras coisas. Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus da água, isso não existe. A Bíblia mostra que o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, é o Deus cristão. Não existe outro Deus. Não existe, tudo foi criado por Deus. O Deus cristão. Olha o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, e João capítulo 1, versículo 10 e 11. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que nós vemos hoje, todas, foram feitas por Ele. E sem Ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Versículo 10 e 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, Jesus encarnado, e os seus não o receberam. Então a Bíblia nos relata que Jesus, Ele é o Criador, Ele é o único Deus que existe. Ele, em sua trindade, o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, três pessoas que são o mesmo Deus, são um Deus em três essências, três pessoas, Então a Bíblia nos relata que esta frase, esse jargão, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. O budismo, e não estou aqui falando contra, o budismo não leva a Deus, leva a Buda, certo? Quem é budista nunca vai chegar no Deus da Bíblia, no Deus cristão. Então o caminho do budismo não vai levar ao Deus Criador. O Deus Criador já está bem claro aqui, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Deus Criador senão através de Jesus. Então, como eu disse, a religião ela foi feita, ela foi criada para agradar o homem. Cada um vai naquela que lhe agrada.
Hoje tem religião para todo mundo, certo? Para quem gosta ali de ter uma imagem, ele tem a religião dele. Para aquele que não acredita em Deus, ele fica em casa, que ele é ateu. Aquele que acredita que vai reencarnar várias vezes, ele é kardecista ou é a parte de espiritismo. Então cada um escolhe aquilo que lhe agrada. A Bíblia não veio para agradar ninguém. A Bíblia não veio para te trazer consolo nesta terra ou dar um alívio eterno nesta terra. Esta terra um dia irá deixar de existir. Então a Bíblia veio para nos mostrar a necessidade de servir o Deus cristão, que é o Deus que criou todas as coisas, céus, terra, ser humano, animais, e mostrar que Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe esta frase, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. Ela não tem base bíblica. E é como eu disse, hoje tem religião para todo mundo. Só que, é como eu estou falando aqui, o caminho que leva ao Deus Criador é a Bíblia Sagrada. O caminho que leva ao Deus que salva, ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que criou o céu, ao Deus que veio e morreu numa cruz para nos levar ao céu, pagou o pecado que estava sobre nós, o preço que nós teríamos que pagar. É o Deus cristão, não existe outro. Tá bom? Então eu peço que você medite nessas palavras que eu li, tá certo? E entenda, esse negócio de todo caminho leva a Deus é uma grande mentira. Não tem fundamento bíblico. Eu e você, que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia, temos que entender isso, tá certo? Espero que eu tenha falado com você. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.